Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. A nossa convidada de hoje é uma voz familiar para quem acompanha a Rádio Pública Portuguesa e uma presença constante no universo dos livros. Ana Daniela Soares nasceu em Aveiro, é jornalista, licenciada em Enfermagem e Ciências da Comunicação, integra os quadros da RTP desde 2004. Ao longo dos anos apresentou e fez reportagem em programas da Antena 1 e Antena 2, coordenou o projeto solidário Toca a Todos e deu vida ao programa À Volta dos Livros na Antena 1. Mas não fica por aqui. Foi também distinguida em 2013 com o prémio Pro Autor pela Sociedade Portuguesa de Autores, a SPA, e desde 2015 que coordena e apresenta o programa Todas as Palavras, na RTP3, um espaço dedicado aos livros e aos seus autores. É também autora do livro Cobras, Lagartos e Baratas, os melhores amigos do homem. Foi editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre animais de estimação exóticos e tráfico de vida selvagem. Foi curadora da coleção Coast to Coast, os livros da Fundação Luso-Americana. E para o ano sai novo livro para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre as desertas. Como ela não para, ainda é coautora do programa de viagens para a RTP, 10 mil quilómetros de regresso ao Japão. Cruz credo. Agora, hoje vamos conhecê-la enquanto leitora e tenho já a começar para já. Bem-vinda. Já estás cansada, Mariana. Estou cansada com os teus a fazer. Bem-vinda, Ana Daniela. Obrigada pelo convite, Mariana. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada, o prazer é meu. Mas tenho de começar já com esta pergunta. Ainda tens uma filha, portanto, com este currículo todo, onde tens tu tempo para ler? Sou mestre a gerir o tempo. Acho que posso começar a escrever também os livros sobre isso, provavelmente. Gestão do tempo. Mas sim, tento organizar muito bem o meu tempo e deixa-me dizer-te, tenho uma sorte imensa, porque apesar de entrevistar tantos escritores semanalmente, agora na RTP Notícias e também com o apontamento na Antena 1 agora no programa da manhã sobre as novidades literárias, a sorte é que eu não tenho praticamente chefe. Portanto, sou eu que decido quem é que eu entrevisto e sobre que livros é que eu falo. E como tu sabes, e eu sei que tu és uma grande leitora também, isso é uma vantagem imensa e poupa-nos logo imenso tempo, porque vamos sempre tentar escolher não só autores de qualidade, mas aquilo que também gostamos de ler. Portanto, acabamos por conciliar aqui o prazer com o trabalho, o que é fabuloso. Acho que é a melhor combinação possível. E consegues, ainda sobra-te tempo, sem dúvida, tens toda a razão, mas ainda te sobra tempo, porque muitas vezes, claro que tentamos juntar o útil ao agradável, e tens toda a razão, mas às vezes até pode não te apetecer ler aquele livro, mas tens que entrevistar aquele escritor naquela altura. Portanto, quando é que tens tempo para os livros que não precisas de ler em trabalho, mas gostavas de os ler? Sim, tenho tempo nos meus tempos livres e nas minhas viagens. Felizmente tenho viajado bastante em trabalho e isso possibilita-me também esses tempos de leitura. Mas sim, aproveito as férias, obviamente, vou sempre com uma mala carregada de livros. Toda a gente me diz, mas porquê é que levas tantos livros? Porque nós vamos viajar, vamos dar de um lado para o outro. Tu não vais ter tempo para ler. E, portanto, lá vou eu carregada com 5, 10 livros, que eu não sei o que é que me vai apetecer ler na altura. Isto é uma chatice. Agora, recentemente aderi aos e-books, isso facilita um bocadinho e dá-me acesso também a livros que não estão só editados na nossa língua, em português, e facilita um bocadinho, mas continuo a ser fã de livros e a comprar imensos livros. Há muita gente que diz, tu deves receber imensos. É verdade, recebo, obrigada, senhores editores, mas também compro imensos livros. É uma praga lá em casa. Eu digo assim, mas eu não tenho a mania de comprar roupa, deixa-me ter alguma mania. Exato. Pois, a minha filha está sempre a dizer, pois, os meus colegas queixam-se, pragas de formigas em casa. Nós é pragas de livros. Sim, é verdade. Uma boa praga. E olha, claro que mais pessoas fazem isso. Tu disseste, lembraste-me, o Gonçalo M. Tavares esteve neste podcast, ele diz isso também, tenho que viajar com muito mais livros do que aqueles que sei que vou ler, porque não sei o que me vai acontecer na altura, e como eu vos percebo. É isso mesmo, é isso mesmo. E é engraçado porque eu estava à espera de tu que te entrevistas tantos escritores, surpreendeste-me porque foste para a não ficção sobre uma categoria específica. Portanto, se hoje fosses para o 10º ano, eu diria que ias para ciências. Já conheço o teu perfil. Provavelmente foi a área que escolhi, é verdade. Há coerência no gosto e mantens. Então, o primeiro livro que tu escolheste, o queridíssimo David Attenborough, Oceano, o Último Reduto Selvagem. Sim, acho que é um livro extremamente importante e uma importante reflexão
sobre o oceano e a vida na Terra. O oceano, como toda a gente sabe, é fundamental para a captação de carbono e para a libertação de oxigênio, que nós precisamos para respirar, e é verdade que estes ecossistemas marinhos estão a enfrentar imensos desafios. Só voltando um bocadinho atrás, sim, já fui mergulhadora, tenho curso de mergulho, agora mergulho menos do que gostaria, mas sempre senti uma enorme curiosidade pela natureza do nosso planeta, porque, pá, Mariana, porquê é que alguém quer ir ao espaço? Eu não consigo perceber, a sério. O espaço a mim não me interessa muito, sabes? Agora, o mar, as selvas, os nossos ecossistemas, o planeta Terra, interessa-me imenso. Eu não consigo perceber como é que alguém quer ir a Marte. Mas ainda bem, se nós gostássemos do amarelo, que saiu do azul. É verdade, é verdade. E portanto as minhas leituras vão muito para estas áreas, talvez a razão tenha sido a primeira grande viagem que eu fiz. Sabes que eu tento sempre fazer, pelo menos uma vez por ano, uma viagem de aventura. Agora chamo-lhe de aventura para a minha filha, porque antes dela nascer eram viagens na selva. e já há 20 anos eu fui à Amazónia e fiquei completamente apaixonada por aquele ambiente. Mas isso é outro livro. É outro livro. É verdade. Não saias do mar. Mas pronto, mas fora disso, interessa-me tudo. E foi aí que despertou aqui a minha curiosidade em relação ao nosso planeta, e a partir daí é impossível parar. E sabes uma coisa? É tão surpreendente o oceano, os segredos que ainda estão por desvendar, o que já sabemos, mas sobretudo o que está por saber. É fascinante. E neste livro, o David Attenborough fala-nos do mar e fala-nos também daquilo que estamos a fazer ao mar e de que forma o estamos a predar de tal maneira que pode ser um recurso fundamental à nossa sobrevivência, mas nós estamos a perder. E portanto eu gostei muito do livro e do documentário já agora também. Agora fica aqui a recomendação. Sabes o que eu li sobre este livro? Há aqui uma parte que fiquei com esperança, lá está, e fiquei curiosa, porque diz, pronto, isto obviamente há uma análise sobre como é que a ação humana está a ameaçar os oceanos, tudo bem. Fala também de 100 anos de exploração marinha, o destaque para espécies intrigantes, ecossistemas frágeis, pronto. Mas depois no fim diz, uma visão esperançosa de um futuro possível, um mundo marinho restaurado, mais rico e espetacular do que conseguimos imaginar. Há esperança ainda vamos a tempo. Há esperança, pronto, as notícias não são boas, porque sabemos que agora uma zona protegida do Ártico foi autorizado pelo presidente Donald Trump que se fosse lá, procurar petróleo. Isso não é uma boa notícia, mas eu acho que a boa notícia, a nossa esperança está nesta geração mais nova, e eu vejo pela minha filha que começam a ser muito ativos na defesa do planeta, e não é só uma defesa por puro ativismo, é uma defesa com conhecimento de causa, portanto a ler algumas coisas escritas por biólogos, enfim, cientistas que estão a trabalhar nestas áreas, e eu tenho muita esperança nestas gerações mais novas, que são certamente gerações muito mais esclarecidas que a nossa nestes temas, e eu acho que eles vão ter um importante papel no futuro, e eu acredito muito neles, e portanto partilho esse otimismo com o David Attenborough. Que bom, que maravilha. Ele que é um querido, acho que quase toda a gente conhece, uma das figuras mais influentes da história da televisão. Sim, mas é um chato que não dá científica. Entrevistas. Pois. É bom que se saiba, eu estou farta de tentar, ele não dá entrevistas. Mas ele deve ser para já não vai para jovem, e depois... Mas nós íamos à casa dele filmar, não tinha problema. Ele tem uma agenda mais ocupada que a tua. Ele consegue. Muito provavelmente. E depois é o senhor que tem várias distinções. Aliás, ele é o Sir David Attenborough, portanto teve este título, tem medalhas, recebeu mais de 30 títulos honorários de universidades como Oxford e Cambridge, um recorde, mais do que qualquer outra pessoa. E depois há aqui, eu adoro estas curiosidades, tu se calhar saberás todas, não é? Mas já desde pequenininho que ele colecionava fósseis e pedras, e olha, teve a sorte de perceber muito cedo o que é que queria fazer. E é assim que começa o livro, curiosamente. Pronto, ok. E diz que aos 7 anos ele impressionou uma arqueóloga, que deve ser conhecida, tu se calhar conhecerás, a Jaquetta Hawkes, com a coleção que ele tinha. Será certamente uma senhora especialista e top na sua área. E ficou impressionada com ele com 7 anos. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a família acolheu 2 meninas judias refugiadas, o que moldou, obviamente, o seu sentido de empatia e de responsabilidade. E outra curiosidade engraçada, nunca teve carta de condução. Tentou, mas não passou no exame. Não podem ter contigo. Acontece aos melhores. Mas eu estou farta de dizer, nós vamos ter com ele, não tem problema. Onde ele estiver, nós vamos filmar. Já fizemos isso com vários autores. Não tem problema. É só dizer data e hora e nós estamos lá. Mas ele nasceu em 1926, deve estar... Sim, mas é uma importante figura, e o que também é mais surpreendente, eu espero chegar à idade dele com esta lucidez e com esta capacidade de trabalho. Ele continua a trabalhar e continua a viajar e continua assim. Porque ele encara também isto como a
sua função, ou seja, ele não é um mero apresentador, ele estudou, portanto, Essa missão de vida. Exatamente, Que é giro. isso, é isso. Olha, isto fica aqui também uma dica, até para presente de Natal, por exemplo, dar às gerações mais novas, lá está, eles que larguem os ecrãs e venham, leiam isto então, Oceano, o último reduto selvagem, do David Attenborough. Continuamos no mar. Philip Hoare com o Leviatã em busca dos gigantes do mar. Philip Hoare que não se chama assim, sabias? Certo. Patrick pois. Moore. Eu por acaso já o conheci, nunca o entrevistei, mas já o conheci porque ele esteve em Portugal brevemente. O único pedido que fez foi ir ver o mar, curiosamente. Olha, aqui está bem servido. E está bem servido, exato. Sim, ele já me tinha dito que tinha ali uma personagem escondida. Sabes porquê? Porque há um astrónomo, pelos vistos muito conhecido, chamado Que é o- Patrick Moore. Portanto, ele chamou-se, enfim, há pseudónimo, não é? Philip Hoare. Hoare é o apelido da mãe. Exato. Mas pronto, então fala-me lá do Leviatã em busca dos gigantes do mar. É uma história, no fundo, da nossa relação com as baleias, que vem desde os primórdios. Ele, na verdade, até vai à pré-história para nos contar um pouco a história das baleias, como é que foi a sua evolução. Mas, no fundo, é esta relação entre o homem e a baleia. Portanto, desde a caça à baleia, a utilização do óleo da baleia para a eliminação das ruas, por exemplo, quer na América, quer em Inglaterra, e vai traçando este percurso, que é um percurso violento, felizmente hoje um bocadinho mais tranquilo e pacífico, mas ele vai traçando esta relação comum entre o homem e este ser extraordinário que é a baleia, e que é fundamental, já agora, e porque há bocadinho falámos do oceano, e que é fundamental para a boa saúde dos mares e também para a qualidade do ar, porque, e o Fundo Monetário Internacional fez há 3, 4 anos um estudo para tentar perceber o valor monetário da baleia. E, portanto, o que é que foi avaliar? Foi avaliar a capacidade de uma baleia de captar carbono, porque também acumula nos tecidos, de manter todos os nutrientes em circulação na coluna d'água, no mar, como o cocó da baleia é importante para fertilizar o plâncton e o fitoplâncton, que servem para os peixes, que são alimento de muitos dos peixes que nadam nos nossos oceanos. Portanto, eles foram calcular isto e valiam milhões. As baleias valem milhões se tentarmos monetizar todas estas parcelas. E, portanto, lá está. Esta é uma história de uma relação difícil, violenta, em alguns países ainda se mantém, mas hoje em dia já temos uma relação mais tranquila e pacífica e, aliás, vê-se, os números melhoraram em algumas espécies, obviamente, não em todas, ainda há muito por fazer, mas eu achei este livro fascinante, aliás ganhou vários prémios. Sim. E o livro é fascinante, ele é divertidíssimo, porque ao mesmo tempo ele vai contando também a sua história e a sua relação com as baleias. Sim, mas ele fala em arquivos, fala em museus, fala também referências literárias, o Moby Dick é também aqui referido. Exato, como lá está o monstro assustador, mas que é importante do ponto de vista económico, mas deste ponto de vista básico, não é? Que é, vamos tirar a baleia, vamos tirar o óleo, vamos tirar a gordura, e não pensar a longo prazo, como este estudo do Fundo Monetário Internacional nos mostrou há uns anos, não é? Ora bem, isto é giro porque há que possam pensar, não é? Este livro, está bem, mas é para estudar, não, e estás entretida. Nada, até porque ele é divertidíssimo e vamos perceber que ele, na verdade, no início até tinha medo, e portanto, isto foi uma forma também dele ultrapassar os seus medos do mar. Portanto, tem alguma graça também nessa perspectiva. Que é engraçado. E ele começou por escrever sobre música e cultura pop nos anos 80. Quem diria? Finalmente, depois curou-se e virou-se para coisas realmente interessantes. Leviatã em busca dos gigantes do mar, de Philip Hoare. E agora continuamos, agora vamos para a terra, mas nas viagens, e este livro eu ofereci há imenso tempo ao meu marido e eu lembro que ele adorou, e o meu marido tenho dificuldade em oferecer livros, ou de acertar, vá. E então na Patagónia, de Bruce Chatwin. Sim, olha, foi outra viagem que fizemos, em trabalho, filmámos, tivemos alguns episódios do programa Palavras do Mundo, que foi para o ar na RTP3, e está disponível na RTP Play, filmámos alguns episódios na Patagónia, e é realmente um ecossistema muito diferente de tudo o que eu já tinha, pelo menos eu já tinha visitado. É também inóspito, é duro, e este livro também nos mostra como é dura a vida das pessoas que vivem aqui, a vida dos animais e das pessoas que vivem aqui. É um ecossistema fantástico, aconselho toda a gente, se puderes, vai à Patagónia, porque eu ainda só conheço a Patagónia Argentina, falta-me a chilena, que é diferente, lá está. Então refere as duas no livro. Exato. E mostra também a relação do homem com este ambiente
com este ambiente inóspito, porque muitas terras da Patagónia são privadas, servem apenas para criar gado, e há, por exemplo, uma fundação, a Rewild Argentina, que está a comprar esses terrenos e a regenerar estes ecossistemas, e já estão a voltar os pumas, etc., já estão a voltar toda aquela flora e fauna que são realmente daquele território e que ajudam a equilibrar, lá vou outra vez, a equilibrar o clima do nosso planeta. Ora bem, tu és uma ativista. Esta conversa sinto que é importantíssima. E o Chatwin, ele esteve 6 meses a percorrer a Patagónia e lá está, foi à Argentina e à chilena e recolheu histórias mesmo das pessoas, de mineiros, de foragidos, de fantasmas históricos, porque há capítulos que parecem contos ou lendas, não é? As histórias dos locais que são sempre as melhores. E o ponto de partida, eu adoro esta história, que ele trabalhou no Sunday Times Magazine como jornalista. E como é que ele se despediu? Deixou uma carta a dizer assim: fui para a Patagónia. Exato, E foi lá mesmo. está. Eu um dia vou fazer isso, na RTP. Fui para a Patagónia. Fui para a Patagónia ou para outro sítio qualquer, mas fui, por aí simplesmente. Que maravilha. Mas tu lembraste com isto tudo que já fizeste, isto é engraçado, porque há a chamada bucket list, não é? Aquelas coisas que nós gostávamos de fazer antes de morrer, vá. E eu tenho a história do meu pai, que eu tenho imenso orgulho, que acho que ele fez lindamente, que toda a vida trabalhou, todo certinho, e antigamente era outro ritmo, não é? Não tínhamos esta internet louca que nos assola, mas com os mails em casa no telemóvel, não é? Mas o meu pai sempre disse, imagina, eu gostava de tocar música, e lembraste-me porquê? Porque falaste do teu curso de mergulho. E o meu pai, depois da reforma, adorava tocar saxofone, e comprou um saxofone, e teve aulas de música, e está a aprender italiano online, e tirou um curso de mergulho aos 70 anos, e faz imensas coisas. O que eu sinto é que tu já estás, que é ótimo, durante a tua vida, a fazer check. Certo, confesso que já precisava de me reformar para fazer outras tudo coisas. aquilo que quero fazer. Ainda tens muitos cheques muita para dar. coisa para fazer. Bruce Chatwin, ele que começou a trabalhar na casa de leilões Sotheby's, onde se destacou como especialista em arte impressionista, mas pronto, lá está, o mundo da arte não o segurou, e então estudou arqueologia, e mais tarde tornou-se jornalista e despediu-se literalmente para ir para a Patagónia. E há outros livros dele. Ele também, como o David Attenborough, desde cedo que tinha a obsessão por colecionar pedras, artefactos, livros, uma coleção que manteve ao longo da vida. Tu colecionas coisas deste género? Claro, não, estava a ver. Coleciono, Então. claro, e conchas e assim, tudo. Agora, olha, curiosamente, a propósito do último projeto que falaste, o 10.000 quilómetros de regresso ao Japão, que está em exibição na RTP Notícias, e depois daqui a uns meses também vai estar no Canal 1, na RTP1, fomos ao sítio onde os portugueses chegaram primeiro, no Japão, que foi à ilha de Tanegashima, e curiosamente encontrei imensas conchas que ainda não tinha visto, e recolhi, e para mim tem um significado, estão lá na minha estante, em exposição, porque tem um enorme significado para mim, não só porque nunca tinha encontrado aquelas conchas antes, mas também porque foi ali que os portugueses chegaram primeiro, e para além das conchas, a praia estava cheia de caravelas portuguesas. Como é que pode ser? Aquelas... Alfarrecas? Exatamente, estava cheia. Eu pensei, isto é um sinal. Espera aí, qual é que é o sinal? A caravela por ser portuguesa. Pronto, ou se calhar que eu tenho que lá voltar para ver o resto, porque já agora, estás a ver, no Japão nós andámos sempre mais ou menos por cidades, o que é que nós não filmámos e não vimos? Os macacos da neve, que são uma raridade, são os macacos que vivem na altitude maior do planeta. E são brancos. Portanto, também? São brancos e passam o seu inverno em lagoas termais, com água a ferver. Gosto deles. Tem um ar, exato. E não fui nadar com serpentes marinhas, zanguei que imenso horror! com a minha Que produção. horror! Sim, desculpem, como é que é possível não se prever um... Queremos-te viva até ao fim das gravações. Não são venenosas. Não são venenosas. Mas guardo tudo, e também trouxe de Nagasaki, uma areia muito especial. Em Nagasaki há uma praia de vidro, de areia de vidro. E eu trouxe essa areia de vidro. Na verdade, a areia de vidro é mesmo vidro. É vidro Sim, mas já com efeito reciclado adesivo e já não corta os exato. pés. E que, portanto, eles utilizam para aumentar o areal naquela praia. Portanto, tem lá isso tudo. É artificial? É exposição. feito? Achei que era tipo... Pois não podia ser efeito erosivo. Quer dizer, o vidro não vai lá parar sozinho. Para aumentar Ok. a areia naquela praia, eles optaram por utilizar Ah. vidro reciclado. Portanto, é a praia de areia de vidro. Qual é a cor da areia? Tem várias, porque tem deve o ser uma verde, mistura. o branco, o amarelo, sim, é as cores das garrafas que tu podes imaginar, eles Claro. utilizaram aquilo. E é mesmo areia, é super fino, é muito... Nós andámos a pé e a experimentar, corta e o pé descalço. descalço, claro. Nada. Que Também gira. trouxe essa areia. Olha, boa, colecionadora, lá está. Na Patagónia com o Bruce Chatwin, ele que dormia pouco, andava muito, escrevia num caderno Moleskine que ajudou a popularizar, que é engraçado, não sei Na verdade, hoje são caríssimos. Pois já disse.
é verdade. E hoje continuam giríssimos. E era obcecado por nomadismo, portanto acreditava que os humanos são por natureza nómadas e que o sedentarismo é uma fonte de sofrimento. Olha, eu também acho. Eu, por mim, viajava mais, mas pronto. Há quem tenha que trabalhar. Há quem tenha que trabalhar, tem que pagar contas, não é? Exato. Se tu jantasses com alguém, seria com este autor, com certeza. Talvez. Sabes que às vezes não é muito bom conhecermos os Tens autores razão. que admiramos. Portanto, razão. calma. Pois é, Calma pois com é. isso. Pois é. Mas olha, deixa-me só dizer-te, eu não escolhi nenhum livro dela. A Margaret Atwood, nós tivemos a oportunidade de passar uma semana com ela no Algarve e ela é simplesmente fabulosa. Uau! Sim. Diário de uma Cerva, Diário o de uma Onyx e o... Exato. Onyx e... Sabes o que Onyx é? e Cracks. Onyx, vês? É a trilogia Boa. Mad Adam, sim. Ela é completamente apaixonada por pássaros, portanto fomos ver pássaros para o Algarve, foi uma semana incrível com ela, portanto, valeu a pena conhecê-la, lá está, é um exemplo positivo. Que adoraste. Sim, e agora, olha, já agora, acho que ainda não saiu, não, ainda não saiu em português, não sei se vai sair ainda este ano, mas acaba de lançar as suas memórias, o que é curioso, porque ela até aos 18 anos vivia na floresta canadiana. O pai era entomólogo e tinha que tomar conta, entre aspas, das florestas canadianas. Portanto, ele vivia com a família no meio da floresta, numa cabana que eles tinham construído, cultivavam os seus próprios legumes e vegetais e, portanto, eles só passavam o inverno na cidade. O resto do ano era passado na floresta e a mãe é que lhes dava as aulas em casa. Não tinham eletricidade, portanto... Como é que será? assim. Agora está a pensar, mas temos a resposta nas memórias, como é que será a capacidade dela depois de socializar? Mas se passava o inverno na Não, cidade, tinha incrível. amigos e tinha vida Sim, normal, sim, entre aspas. sim. Ok. O que não invalida que a primeira história que ela mostrou tenha sido sobre um louva-a-Deus, que foi no fundo o seu primeiro animal de estimação, imagina, e também escreveu uma história sobre uma formiga, mas depois achou que a vida das formigas não tem muito interesse. Por acaso não concordo com ela nesse aspecto, mas lá está. Ai, que máximo, olha que giro. Então pronto, ficamos com a recomendação Na Patagónia, de Bruce Chatwin, e a Margaret Atwood, em breve então as memórias. Exato. Lá está, da Margaret Atwood vamos então para a Amazónia, há pouco já querias-me saltar estes livros todos. Viagem por uma ferida aberta no planeta, de Manuel de Carvalho. Sim, um jornalista que esteve a passar uma temporada na Amazónia e a viajar pela Amazónia e que nos traz este livro sobre a relação entre a selva e o homem. Que é uma relação muito difícil e complicada, como sabemos, não é? Pelas notícias. E para mim foi assim a primeira grande viagem que eu fiz foi à Amazónia, já há 20 e tal anos, e foi super estranho, porque eu acho que nunca tinha visitado uma imensidão verde e, portanto, fiquei um bocadinho sem perceber muito bem onde é que estava e, sobretudo, com um medo terrível, porque depois de caminhadas na selva, de banhos no Rio Negro, tu percebes que tudo na Amazónia te pode matar e te pode salvar. Portanto, é uma sensação um pouco estranha e que, na verdade, eu acho que nos faz muito bem, porque põe o ser humano no seu lugar, que é, sim, tu achas-te poderoso, mas na verdade quem manda nisto é a natureza, não são os homens. Nem que seja com as ondas perigosas da praia, digo, olha, a natureza ganha, Exato. não desafiem. É isso mesmo, e ali percebe-se isso perfeitamente. Não invalida que tenha sido uma aventura fabulosa, que tenha feito coisas que os meus amigos biólogos hoje consideram profundamente horríveis, tipo pegar numa anaconda de 3 metros, Pegaste uma anaconda de 3 pegar metros. numa anaconda de 3 metros, que fez uma coisa... Pronto, vou contar, Claro. meu Deus, isto é Exclusivo. shame Não vale a pena. moment, Diz lá. shame on me. As serpentes têm uma forma de agir quando têm algum receio e que é... Abraçar-te para te estrafegar. não, é mesmo fazerem cocó e xixi. Aborrece. Exato, em cima de mim. Portanto, Isso é incrível, desculpa lá, se tu gostas, eu sou muito mais do cimento do que tu, mas isso é incrível, uma anaconda, portanto, eu armei uma heroína e quando o senhor, nós fomos visitar uma aldeia, que pronto, já não é propriamente aquelas aldeias indígenas, mas há ali um cruzamento, e portanto fomos visitar uma aldeia e os senhores tinham lá uma anaconda e perguntaram se queríamos pegar, e o nosso guia de selva, que já tinha percebido que éramos, eu e o namorado na altura, éramos os únicos portugueses, todo o resto eram americanos e espanhóis que estavam em pânico com a selva, e nós os dois estávamos, olha, santa ignorância, como se costuma dizer, não é? Pronto, e ele perguntou, Ana, você quer pegar? E eu, claro. Então fiz como nos filmes, peguei na cabeça, agarrei bem, porque não fosse ela morder, estou a sofrer. e portanto, e pus
à volta do meu pescoço, em cima dos meus ombros, ok? E de repente sinto qualquer coisa a escorrer. Cantinha no ombro. E uma dessas senhoras da aldeia diz: a cobra marcou ela! E eu não acredito nisto. Mas olha, mas marcou, eu acho isso incrível lá mesmo. Ok, não dá jeito nenhum ficar toda suja, mas essa história, quer dizer, ninguém te tira isto, não acontece com Não, fui marcada por uma anaconda. Mas isso que agora te ia perguntar, mas esse termo, fui marcada, parece que é tipo, agora tens o cheiro dela, ela vai te encontrar mais tarde. E é um cheiro esquisito mesmo, deixa-me dizer-te. Mas é que nem lembrei desse pormenor. É um cheiro estranho. O resto do dia estavam todos afastados digamos, de ti. almíscar ainda é o mais suave que eu posso dizer. Sim, foi engraçado, foi uma boa aventura. Portanto, lá tenho fotografias, não é? Fazer pose à filme, tipo à Tarzan. Que cor é, só para imaginar de que cor é que ela é? Verde, esta era uma anaconda verde. Ok. Portanto, segurar assim nos braços, com ela ao pescoço e tal. E depois tudo sujo, a t-shirt toda suja e tal. A t-shirt era de que cor? Estamos a visualizar. Por acaso era cor de laranja. Então vê-se E mais, aquilo é vê-se mais. escuro. Sim. Pronto, portanto, foi assim giríssimo. Ok. Tenho lá, fiz outra coisa que também, para os meus amigos biólogos ficaram muito chocados, que foi nadar com os golfinhos do Rio Negro, que são os botos cor-de-rosa, têm uns bicos muito compridos, e ali estão muito ligados à tradição oral ali das aldeias, das comunidades ribeirinhas. Aliás, como o Miguel também menciona no seu livro, sim, estes animais têm um bocadinho de má fama, o turismo está a ajudar a mudar isso, mas têm má fama porque roubam o peixe das redes dos pescadores. Também há muitos mitos que nos contam. Os pescadores têm má fama porque roubam o nosso peixe. Exato. Mas têm má fama nas lendas porque há muitos filhos do boto, que são os filhos de pai incógnito, nas aldeias, e que dizem que é o boto que vai às festas de noite disfarçado de homem e engravida estas raparigas. Há também outra lenda que diz que os botos arrastam estas raparigas para o fundo do rio. E, portanto, este animal é um pouco mal visto pelas comunidades ribeirinhas. Felizmente, o turismo está a mudar um pouco isso, porque lá está, vale mais o animal vivo do que morto e, portanto, alguns projetos de turismo sustentável já têm esta proposta de ver os golfinhos do Rio Negro de uma forma ecologicamente responsável, e as comunidades ribeirinhas já estão a ganhar dinheiro com isso. Portanto, acho que é aqui uma fórmula win-win que nos ajuda a todos. O Manuel Carvalho fala disso no livro também, já agora. Pronto, é exatamente isso que eu te ia perguntar, se este livro tem, quem quer saber mais sobre isto, está então neste Muito livro. mais, e sobre a história da nossa relação também, dos portugueses que chegaram à Amazónia, e é um livro extremamente interessante e extremamente atual, porque o Manuel teve a particularidade de viajar de barco e de autocarro, portanto andou nos transportes públicos da Amazónia. Ele fez mais de 12 mil quilómetros. Verdade, mais do que eu tenho uma inveja. Andou entre florestas densas, plantações de soja, aldeias indígenas, rios contaminados, zonas de desmatamento ilegal, e revelou então uma realidade marcada por esta situação. Portanto, isto cruza reportagem, história, denúncia e é uma reflexão ambiental. Exatamente, sim, e a experiência do que é viajar num país com imenso calor e imensa umidade, que o nariz fica entupido durante 2 horas, pelo menos, desde que aterras até que depois lá começa a desanuviar. É um ambiente muito duro, sabes? Curiosamente, eu fiquei a admirar muito as pessoas que vivem deste ecossistema, porque é realmente um ambiente muito exigente, como já nos mostrava a selva de Ferreira de Castro, já agora também podia ter sido outra escolha, como nos mostra também esse romance. É um ambiente duro, difícil, mas lindíssimo, e que eu fiquei com muita vontade de voltar e até conhecer ali outras partes. E também muito, muito perigoso, porque muitas destas pessoas, já tive a oportunidade de entrevistar biólogos que trabalham na Amazónia, e inclusivamente Eliane Brum, que também tem livros publicados cá sobre a Amazónia, que ela é jornalista. Eliane Brum, há pouquinho te dizer isso, já cá esteve neste podcast, a propósito da Amazónia, lembra-me dela, claro. Exato. Já cá esteve neste podcast também. E como ela descreve, é um ambiente extremamente violento, em que tudo pode ser resolvido à lei da faca ou à lei da bala, e o valor da vida humana é muito baixo ou quase inexistente, e portanto é fácil, se há uma pessoa que está aqui a chatear e impedir-nos de levar avante o que queremos fazer, fazemos-la desaparecer. E portanto é ao mesmo tempo um ambiente um bocadinho pesado, um bocadinho duro. Não é para toda a gente, mas não deixa de ser um ecossistema maravilhoso, importantíssimo. Lá voltamos, parece que estamos sempre a dizer a mesma coisa. Sim. E a cidade de Manaus é lindíssima já agora. Olha, e quem não pode ir, alguém não quer ir à viagem ou não pode, que também é possível, tem este livro. Viaja então, através dos livros. Ora bem, a Amazónia, viagem por uma ferida aberta no planeta, e o outro que tu referiste, eu vou também deixar aqui no descritivo do podcast. A selva do Ferreira de Castro. Ora bem.
E a Eliane Brum também. Banzeiro Okotó, penso que se chama assim, o último livro da Eliane, e que é mesmo só dedicado à Amazónia. É. O dela que veio para Portugal não é esse, mas falamos nesse livro, na entrevista com ela, que recomendo que ouçam. Manuel de Carvalho, jornalista, ex-diretor do Público, tem também aqui toda uma história e que fez então este livro, Amazónia, Viagem por uma ferida aberta no planeta. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, mas eu acho que hoje é mais difícil, porque eu costumo recapitular os livros que falámos e digo-te, escolhe um, mas aqui são todos importantes. Portanto, Oceano, o Último Reduto Selvagem, Leviatã, na Patagónia ou Amazónia. Se escolhesses só um, qual seria? Já um bocado... Tem que ser desses. Todos complementam-se, Tem que ser não é? esses. Então podes fazer batotes, diz-me outro. Trilogia Mad Adam, da Margaret Atwood, já que falámos da Margaret, porque pronto. não? Porque no fundo o que ela nos apresenta nesta trilogia é uma alternativa de vida mais sustentável, uma facção, claro, há sempre os vilões, não é? Mas há uma facção que tenta nesta trilogia viver de uma forma mais sustentável. Ela e as suas distopias. Sim, mas sempre com um humor incrível. Sabes que ela tem 80 anos e eu continuo a dizer, como no David Attenborough, eu quero chegar a esta idade assim. Ainda há pouco tempo vi umas fotografias dela e ela andava na zona do Labrador a ver ursos polares. Eu quero fazer isto quando for grande. Que viveu na selva, portanto, há aqui um segredo. Exato. Portanto, olha, escolho a Margaret Atwood, se não te importas. Não importa como nada. mais uma sugestão. Como é que chama a trilogia? Trilogia Mad Adam. Mad Mas Adam. as pessoas vão perceber. Ora bem, eu deixo Olha, aqui. e acho que ao mesmo tempo se vão assustar. Porque fala-nos de temas tão atuais, apesar de ter sido escrita no início nos anos 2000, portanto, imagino. Pois, Mas mas é como o Diário de uma Cerva, também dá ali É partes isso, que os assustam. grandes escritores são assim, não é? São visionários. Completamente. É mesmo. Então, tu conheces este podcast, sabes que te vou oferecer um livro no fim. Estou curiosa, oh meu Deus. Mas este aqui, até, olha, a UG até me ajudou, a UG, porque parece-me óbvio, ou seja, eles dão-me sempre algumas hipóteses e eu escolho. E este é óbvio que tinha que ser este, mas é tão óbvio que se calhar já o traz. Mas mais um dentro desta. Não tens? Não, ia comprar, eu não acredito. Então, olha, até cá, esqueci de tirar o plástico. Não faz mal. Capa dura e tudo lindíssimo. Observar, de Desmond Morris. Sim. É um dos divulgadores científicos mais carismáticos do século XX. É zoólogo, etólogo, pintor surrealista, um contador de histórias com um olhar clínico, tem o humor britânico, que é sempre bom. E ele diz sobre este livro, que é, apesar de ser autobiográfico, ele diz, não é sobre mim, é sobre o que observei. Portanto, ao longo de mais de 6 décadas de observação profissional, primeiro como estudioso do comportamento animal e depois lá está o comportamento humano, ele colecionou rituais, manias, gestos, cenas, sempre com o seu humor conhecido, sempre atento, e leva-nos a lugares improváveis. Tens um estúdio de televisão num jardim zoológico, uma casa de geishas em Kyoto, estou a ler, claro. Oh, olha. Ora bem, voltamos ao teu país. Um casino em Las Vegas, uma tribo remota em África. Pronto, é tom de crónica, mas com a precisão do cientista e o encanto de um contador de histórias. E sabes que o David Attenborough, do qual escolhemos o livro Oceano, é muito amigo de Desmond Morris. Aliás, ele próprio diz que este livro lhe deu uma visão do comportamento humano cheia de gargalhadas. Portanto, giro. Olha coincidência. Isto é um presente fabuloso. Obrigada. Juro, eu ia comprar. Obrigada, eles têm 2 anos de obrigada. diferença também. Exato. Uma geração e tudo. Olha que bom, fico muito contente. E a capa é fabulosa. Eu tenho que ter uma capa assim. E Desculpa. capa dura e tudo. Já viste? Ele agarrado segurar ao- a cabeça do rinoceronte. Pá, eu tenho que fazer isto. Pronto. Olha, bucket list mais uma. Exato. Olha, Ana Daniela, obrigada. Obrigada, já está. Já está, sabe há Isto pouco, foi não tão é? rápido. Que bom, é bom sinal. Caramba, ficava aqui o resto do tempo. Não Olha, podes? muito obrigada. Tens muito para fazer. Olha, muito obrigada por me teres convidado. Gostei tanto de conversar contigo e já agora, se me permites, não nos conhecemos há muito tempo, fomos cruzando em algumas, quer dizer, eu ouço-te na RFM, como é óbvio, obrigada. claro que sim, mas não nos conhecíamos e começámos a conversar quando nos cruzávamos para algumas entrevistas e realmente isto só veio provar que as boas pessoas se encontram. Foi tão que bom, bom. nunca tínhamos conversado tanto Pois e é. sobre livros. Olha, e para mim foi excelente. Muito obrigada. Que bom, vou de coração cheio. Obrigada a quem nos ouve. Para a semana a mais.